Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. E eu tenho aqui um e-mail dela, diz assim: Querido André, saudações! Haveria algum problema se eu te pedisse para intitular esse vídeo como A Dor de um Não? Se puder, te agradeço. Minha querida, não sei. Sabe por quê? Porque o título, por exemplo, outro dia alguém comentou nos vídeos assim, que eu tinha saído do tema. Porque a pessoa viu o título e quis dizer que eu saí do tema. Os vídeos aqui, deixa eu explicar a dinâmica para vocês. Os e-mails eu leio agora, né? Na hora. Aliás, longo e-mail, né? Eu leio agora, na hora. Então, não é que eu li antes, que eu sei o que eu vou falar, então eu elaborei um tema. Eu leio e vou respondendo. A hora que eu termino de gravar, eu vou ali pro meu balcão, onde eu tenho uma folhinha com as anotações, e aí a partir da resposta que eu dei, eu crio o título, não o tema, o título do vídeo. Entende? A partir do que foi falado aqui, o que foi focado, tal, eu vou pôr esse título. Então, minha querida, não sei. De repente, se eu chegar no final da resposta e eu concordar com você que realmente o que eu foquei vai ser o aspecto do não, eu até posso pôr. Agora, se eu focar outra coisa, eu não vou pôr esse título, entende? Essa é a dinâmica de funcionamento dos vídeos. Aí ela coloca, vamos ver? Te peço simplesmente para facilitar a identificação da minha história. Tá, outro detalhe. Gente, por que eu coloco, a hora que eu vou lá pro meu balcão e escrevo então o título do vídeo, eu coloco quem me enviou a história. Entende? Eu coloco lá o nome, quem enviou a história. Por quê? Porque quando eu for colocar esse vídeo no ar, daqui 20 dias, quando esse vídeo vai ao ar, eu vou pegar o link lá do YouTube e vou responder este e-mail com o link do vídeo. Olha como eu sou bonzinho. Olha como eu sou bonzinho. Tá vendo? Eu vou copiar o link e vou enviar o link para você ainda. Então, o peço simplesmente para facilitar a identificação da minha história. Eu poderia até pensar assim, então, né, significa que você não acompanha o canal todos os dias, significa que você não assiste todos os vídeos, né? Mas não garanto que vai ter esse título aqui não. Vamos lá. Gostaria muito de ouvir a sua análise a respeito da minha situação. Tentei resumi-la na esperança de torná-la clara e ao mesmo tempo compreensível, a fim de escutar de você os melhores conselhos de que preciso. Desde já agradeço pela sua atenção. Enfrento uma mudança de fase em minha vida. Como toda pessoa carente de bons conselhos, decidi usar a internet para um fim necessário. Foi quando encontrei seu vídeo no YouTube e desde então me agrada saber onde encontrar palavras tão acolhedoras de ânimo e incentivo, capaz de nos tornar um pouco mais preparados para enfrentar os problemas de relacionamentos amorosos que vivemos pela vida fora. Muito obrigado. Me afinizei muito com seus pensamentos e raciocínios. Seus vídeos têm me feito muito bem. Sinto necessidade de assisti-los como que um vício, só que bom. Você não me conhece, mas gostaria que se sentisse grato por fazer um grande bem às pessoas. Seus conselhos trouxeram luz ao tortuoso caminho pelo qual estou passando. Muito obrigado. Terminei um longo namoro onde havia muita cumplicidade, respeito e carinho mútuos, e onde me foi conferido muito amor. Apesar disso, eu nutri uma terrível dúvida a respeito do meu verdadeiro sentimento pelo meu parceiro. Eu não sabia se o que eu sentia era realmente amor.
Convivi com esse conflito por um grande tempo. Tentava combatê-lo de todas as formas, acho que até me cobrei demais. Isso me incomodava muito, pois eu queria retribuir o amor que me era dado. E era muito amor. Meu parceiro sempre esteve ao meu lado, era uma companhia agradável e também um porto seguro. Me ensinou muitas coisas, trazia estampado em seu rosto o prazer que tinha em estar ao meu lado. Admirei suas qualidades desde o princípio. Era leal, fiel, transmitia muita confiança, enfim, é de um caráter incrível. Nos dávamos muito bem. Formaríamos um... Ih, tá no passado já. Formaríamos um ótimo casal, preparados para enfrentar um futuro juntos, se eu não sentisse em mim que ainda faltava algo a mais. Por vezes achei que meu apego a esse relacionamento seguro residia no fato de eu ter vivido uma forte desilusão amorosa no primeiro namoro, em que depositei confiança e amor em quem não soube dar valor, o que me trouxe muito sofrimento e, consequentemente, dificuldade de desapego, pois eu amava muito. Aliás, faço aqui um apelo. Gostaria que você comentasse algo a respeito dessa dinâmica entre terminar um relacionamento e logo engatar em outro, que foi o que aconteceu, sem ter tido um tempo para refletir e amadurecer algumas ideias que possam vir a atrapalhar o próximo relacionamento de alguma forma. Gostaria também que comentasse a dubialidade entre as frases "a dor de um amor com outro amor se cura" e "temos que aprender a ser felizes sozinhos". Eu gostaria de ter essa questão bem resolvida dentro de mim, mas ela me gera ainda muita insegurança. Meu Deus, nossa, tá me explorando, hein? Nossa, tá me explorando, hein? Quanta coisa! Enfim, resumidamente, não é? Esse negócio de que sem ter tido um tempo, né? Terminar um relacionamento e logo engatar outro. Não existe regra, gente. Não existe regra para isso. A regra é: eu tenho que estar bem. Essa é a regra. Eu tenho que ter consciência de que aquela situação que terminou, aquele relacionamento que chegou ao fim, seja porque eu terminei ou seja porque terminaram comigo, eu resolvi. Eu encerrei aquele ciclo. Você poderia me dizer: não, André, mas não fui eu que terminei, ele que terminou comigo, foi uma desilusão amorosa imensa. Tudo bem. Sim, ok. Nada invalida o que eu estou dizendo aqui de encerrar ciclo. Quando eu digo de encerrar ciclo, não necessariamente... Então, significa que só quem termina o relacionamento é que consegue encerrar ciclo? Então, se for assim... Quem tomou o pé, né? Quem tomou o pezinho na bunda nunca vai conseguir encerrar ciclo. Sempre vai ficar eternamente grudado naquela situação lá atrás porque terminaram comigo. Então eu não consegui encerrar, eu não consegui finalizar porque terminaram comigo. Agora quem termina consegue encerrar? Não, não e não. Nós podemos encerrar ciclos sempre na nossa vida. Quando a gente de fato reflete no que queremos, quando a gente entende que a outra pessoa tem esse direito e tem essa liberdade de terminar conosco, quando a gente se orienta, se norteia a partir do que a pessoa nos disse, a partir do que a pessoa nos fez, como a pessoa agiu conosco, o que ela falou pra gente. Então a gente se orienta, a gente usa das atitudes, das palavras, a gente usa para que a gente consiga encerrar o ciclo, porque a gente percebe, não é isso que eu quero para minha vida, eu vou encerrar esta situação, apesar de gostar, apesar de estar sofrendo, eu decido encerrar. Então, que hora que é o momento para começar uma nova relação? A hora que eu sinto que aquela situação está resolvida. A hora que eu sinto que eu estou bem comigo mesmo. Eu sei o que eu quero para mim. Porque senão, quando a gente engata uma relação para querer esquecer a outra, não é? Aí o que acontece? Muitas vezes aí vocês vão terminar
novamente aqui no canal Ponto de no canal Ponto de Vista, no Pronto Socorro Ponto de Vista. No Pronto Socorro, hein, clorofilada? Ah, eu vou colocar até aquela, né, como chama aquilo? Ai, sei lá como chama aquilo. Lembra de antes aquelas enfermeiras que ficavam com aquele, tipo um chapéuzinho, um cap, né, com a cruz vermelha? Vou colocar em você, clorofilada. O pronto-socorro. Pronto-socorro amoroso. Ponto de vista. Então, termina aqui, porque aí o que acontece? A pessoa começa um novo relacionamento, aquela pessoa se entrega na relação e você ainda não está com um ciclo encerrado lá atrás, aí aquele lá atrás volta a te procurar, aí vira aquele balaio de gato. Eita, mas aí vira aquela muvuca, aí é sofrimento dobrado, porque a outra pessoa também vai sofrer, você também sofre por ver a outra pessoa sofrendo, você também fica na dúvida, porque essa pessoa com quem eu tô agora é uma pessoa muito boa, não sei o que, nananana, o outro fez tudo o que fez pra mim, mas eu ainda, agora eu tô balançado pra cá, pra lá, não sei o que, olha lá, aí vira aquele negócio. Então, existe regra? Tem gente, eu conheço porque, meu Deus do céu, quantas histórias amorosas acompanho. Eu sei de casos em que a pessoa terminou a relação hoje, 3 dias depois, entende? Era uma relação que já vinha com desgaste, uma relação que já vinha com sofrimento, uma relação que 3 dias depois saiu com os amigos, conheceu uma outra pessoa, e tá junto hoje há 7 anos junto, casados e muito bem felizes. Extremamente felizes. Porque aqueles 3 dias, aqueles 3 dias a pessoa conseguiu, naqueles 3 dias, perceber o que antes não percebia quando acontecia brigas e términos. Ela conseguiu encerrar aquele ciclo. Ela conseguiu perceber, ela conseguiu se sentir livre. Ela conseguiu estar bem com ela mesma. Ela conseguiu estar tranquila e decidida no que ela queria. Por isso que 3 dias depois conheceu uma outra pessoa, e não por carência, não por, num primeiro momento, claro, não é? Por atração. Se sentiu atraída, não achava que ia iniciar um relacionamento tão cedo, tendo em vista o que tinha passado antes, e começou um relacionamento. E engatou um relacionamento que hoje estão muito bem casados e vivem muito bem felizes. Então, você tá vendo? Não tem regra, minha querida. Eu não posso falar, o que você acha dessa história, né? Terminar um relacionamento e logo engatar outro, né? Sem ter tido um tempo para refletir. Aí, esse tempo para refletir, muitas vezes essa reflexão que você está falando, ela já estava acontecendo. Justamente, né, nesse pré-término. Sabe? Porque uma relação, ela termina, mas o término, ele já teve um início. Ele já teve uma origem lá atrás. O término, muitas vezes, o término em si só foi... ele culminou no término, mas ele já teve um início lá atrás. Já havia algumas situações que não estavam bem. Algumas situações que não estavam se encaixando mais. Alguma coisa que não estava para culminar no término. Então, quer dizer, já era um período de reflexão. A pessoa já estava descontente, já estava com desgaste, já estava refletindo que aquilo não estava fazendo bem, já estava, entende? Quando o término acontece, quer dizer, aquela situação, tudo bem, não vou dizer que não houve tristeza, não vou dizer que não houve angústia, não vou dizer isso, a pessoa soltou rojão, né? Terminei, solta rojão, delícia, não é isso. Mas a pessoa já estava fazendo um processo reflexivo. Então, essa questão não tem, eu vejo que não tem regra para isso. A regra, não tem regra e vou falar de regra, né? A regra, o princípio, não regra. O princípio
eu tenho que estar bem comigo mesmo e tenho que chegar à conclusão que aquele ciclo foi encerrado, aquela situação está resolvida. Aí eu estando bem comigo mesmo, estou apto para um novo relacionamento. Não vou sair aí me jogando em qualquer relação, como se eu quisesse então suprir carências. Não, a partir do momento que eu estou bem comigo mesmo, aí então significa que, muito provavelmente, eu não vou me deixar levar pelas carências também, não é? Enfim, vamos continuar. Você também começa o parágrafo com enfim, né? Enfim, eu não queria que o meu segundo relacionamento acabasse. Eu não queria admitir, no fundo, o fracasso por não ter conseguido amar essa pessoa, que por sua vez se dedicava muito em prol do bem-estar da relação. Isso para mim é digno de valor, e eu fiz muito esforço para valorizar, mas comecei a perder minhas forças nesse sentido. A relação foi gradativamente se tornando insustentável. Os momentos de intimidade foram ficando cada vez mais comprometidos, pois da minha parte a motivação foi sumindo. Julgo eu pelo conflito que eu vivia dentro de mim, que me tirava a paz. Mas de repente o relacionamento ficou completamente inviável. Você está vendo? Olha, você está vendo? A sua história confirma o que eu falei. O término, o término, na verdade, ele foi o ponto alto de algo que já vinha sendo e já estava acontecendo em um processo reflexivo. Você já estava refletindo sobre uma situação que aí quando ela se tornou insustentável e inviável, aí se opta pelo término. Completamente inviável e findado, logo depois que percebi, surpreendentemente, que as tantas tentativas que eu havia empregado para salvar a relação não representavam mais nada perto da paixão que aconteceu por uma outra pessoa. Eita, nós! Perdidamente e inesperadamente me apaixonei e me atraí quase que à primeira vista. E o que foi o melhor, fui correspondida nisso. Essa terceira pessoa é o objeto do meu atual sofrimento, o motivo pelo qual te escrevo hoje. Digo que não estou no meio do problema porque essa pessoa já foi embora de minha vida por decisão própria e agora necessito aprender a caminhar com minhas próprias pernas. A pessoa não estava livre. Tinha um relacionamento de anos também, porém fragilizado. Uma situação parecida com a minha, com as mesmas dúvidas de ausência de amor. Aliás, essa afinidade de história nos aproximou ainda mais. Meu caminho estava livre, e apesar dessa pessoa estar comprometida, a vontade que sentimos de deixar rolar aquela química, sintonia, falou mais alto, e não quisemos controlá-la. Foi uma ligação perfeita. Ficamos algumas vezes, houve muito envolvimento, foi tudo precioso e intenso demais. Por um período foi notável que ambos estavam nas nuvens, mas houve pouca duração. Apesar de natural, nosso envolvimento não tinha acontecido de forma segura. Essa pessoa trazia inúmeros conflitos dentro de si, devido ao momento conturbado que estava vivendo em seu namoro. Por isso, não era um ciclo encerrado. Por isso decidiu se afastar para organizar a vida e rompeu comigo. Talvez eu tenha me precipitado e não permitido que as coisas acontecessem naturalmente. Talvez eu tenha deixado que a minha ansiedade piorasse a situação, que já era complicada. Talvez eu tenha me entusiasmado demais e me descontrolado. Provavelmente, tá? Talvez não. Muito provavelmente. Mas o fato é que, por mais que foi me dado motivos para acreditar que o relacionamento dos dois estava por um fio, e que seus sentimentos estavam abalados, e por mais que a pessoa não quisesse me deixar, sua decisão foi o contrário. Ela não estava preparada para viver aquele momento comigo. Coube a mim respeitar e tocar minha vida adiante, a custo de muita tristeza. Já dura meses e eu procuro de todas as formas não arrastá-la, mas devido à intensidade, profundidade e especialidade de como tudo aconteceu, admito que está muito difícil me desapegar das lembranças, diga-se de passagem, maravilhosas.
Afinal, me envolvi dos pés à cabeça, de corpo e alma. Hoje vejo que foi intenso, fervoroso, mas teve curta duração. Foi como uma paixonite aguda, mas até isso me dói dizer, porque paixonites agudas costumam acabar. E o que eu menos queria era que essa história se acabasse. No fundo, convivo com a dor de um sim que não escutei. O respeito é uma virtude que, graças a Deus, eu tenho. Mas a aceitação é algo que estou aprendendo a exercitar a duras penas. Tá, você respeita o não que ele te deu, mas você tem dificuldade de aceitar. Tem dificuldade de aceitar. Minha querida, vamos falar um pouquinho, então. Aqui nada está implícito aqui o quê? Rejeição. Eu acho que até nos vídeos da semana passada eu gravei sobre isso. A rejeição. Naturalmente falando, ninguém quer ser rejeitado. É óbvio que não. Eu fui mal interpretado num vídeo meu que eu falava sobre rejeição. A pessoa quis acabar comigo, quis me destruir. Quis falar que ninguém gosta de rejeição. Eu tenho consciência disso. Não é? Claro, naturalmente falando, ninguém quer ser rejeitado. Ninguém levanta de manhã. Bom dia, Clô. Delícia. Não vejo a hora de ser rejeitado hoje. Ai, que delícia. Vem em mim, rejeição. Ai, que delícia receber um não. Aos meus projetos, aos meus sonhos. Ai, hoje eu vou expor meu projeto, É o sonho da minha vida. Ai, não vejo a hora de tomar um não. Ai, que delícia tomar um não. É óbvio que a gente não quer aceitar a rejeição. Quando eu falo sobre como lidar com a rejeição e aprender a tirar proveito dela, é no sentido de que não que nós a desejamos e não que ela não seja ruim, ela é ruim. E ela desperta sentimentos ruins em nós. Porém, quando a gente analisa aquela situação, por exemplo, um projeto que eu tenho e alguém me disse não, sim, não sou ingênuo. Tem duas alternativas. Pode ser que meu projeto de fato era muito bom e a pessoa não teve capacidade suficiente de entender tudo o que eu estava querendo ofertar e ela tem o direito dela de dizer não, eu estou propondo, e ela tem a liberdade de, a partir dos conceitos que ela tem e de como ela interpretou o meu projeto, ela não conseguiu, ou o meu projeto, por mais que eu ache que ele seja bom, o meu projeto não atendia às expectativas daquela pessoa, daquele diretor, daquele analista que fez a análise do meu projeto. Porque aí tem um critério também de subjetividade. Então, e aí eu posso pedir que ele faça uma análise do meu projeto, e a partir da análise dele, aí também tem como eu vou me posicionar diante disso. A partir da análise dele, eu posso dizer, não, o cara não entendeu o que eu estava querendo dizer, eu não vou mexer uma vírgula do meu projeto. Sim, eu também tenho a liberdade de agir assim, não é? Agora, por sua vez, eu posso, a partir da análise feita, eu posso pensar, mas sabe que pensando bem, nesse aspecto apontado por ele, eu acho que ele tem razão. Eu poderia modificar isso, isso e isso. É nesse sentido que eu falo de tirar proveito da rejeição. Aí você poderia dizer, André, mas rejeição de sentimento não tem nada a ver com projeto, mas tem muita semelhança. Você respeita a decisão da pessoa, mas você não aceita.
Sim, você não aceita por quais fatores? Assim como eu estou dizendo, o cara poderia não aceitar aquelas correções. Não tinha que ser mudado nada. Ou você pode, né, a partir daquela rejeição, rever melhor como era a relação. Você mesma disse, eu poderia ter percebido que apesar da relação, né, ele ter mostrado que a relação dele com a namorada estava por um fio, que estava abalada, eu poderia ter percebido melhor as coisas. Então, tá vendo? Você percebe que hoje, se você não tivesse sido rejeitada, se você não tivesse tomado um não, você não estaria fazendo esta análise. Você não estaria chegando a estas conclusões. É neste sentido que eu digo que a gente tem que aceitar a rejeição no sentido de buscar algum ponto no qual a gente possa se apoiar. Você diz que você respeita, mas é muito difícil a aceitação. É difícil a aceitação? Claro que é. É difícil aceitar a rejeição. Mas procurar, às vezes, tirar algum proveito dela, da situação, para que a gente progrida, para que a gente melhore. Tá vendo? Você mesma fez uma análise. Eu deveria ter percebido que apesar, né, de ter dito que a relação estava por um fio, mas que não era bem por ali que eu deveria ter caminhado, que pá, você fez uma análise. Estou sofrendo sim, pois de repente, do nada, eis que surge uma pessoa e vira minha cabeça. Minha vida de repente ganhou um colorido lindo depois dessa paixão, que por sinal animou o que de mais profundo eu tinha dentro de mim. Hoje estou fechando uma porta, mas isso não deixa de ser um processo doloroso, justamente porque o faço contra meu desejo. Ouvindo seus conselhos em um vídeo que você fez a respeito da ansiedade, me lamento por não tê-lo visto antes disso tudo acontecer. Não que seria a solução dos meus problemas, mesmo porque você sabiamente assume que não existe uma receita mágica para os problemas, com certeza. Não existe receita mágica para problema. E que cada caso é um caso e precisa ser analisado separadamente. Mas creio que eu poderia ter contribuído de uma forma melhor nisso tudo, pois você foi muito claro em suas palavras. Enfim, André, encarar que o tempo não tem volta está sendo mais difícil para mim nesse momento. É porque a gente fica muito apegado, não é, àquelas situações que nos fizeram bem. Quem que não se apega a coisas que nos fazem bem? É outro processo natural. Aí que tá. Naturalmente, a gente rejeita a rejeição, não é? Naturalmente. Como eu disse, você não vai querer, não é? Só uma pessoa insana vai querer ser rejeitado. Eu anseio pela rejeição. Não vejo a hora de tomar um pé na bunda. Não. Assim como, naturalmente, é totalmente normal, natural, anormal seria não nos apegarmos a lembranças boas. A gente se apega às lembranças boas. O problema é quando a gente acha que aquelas lembranças nunca mais ocorrerão. Então, o problema não está em olhar para o passado e ver nele lembranças boas. O problema é a gente achar que aquela situação que nos fez muito bem, aquela situação que nos trouxe um colorido, como você diz, que nunca mais irá acontecer. Que a minha vida, então, daqui para frente será em preto e branco. Aí é problemático. Quando eu associo o colorido da minha vida àquela situação que já passou e àquela pessoa específica. Ela é que me dá o colorido. E eu não percebo que a vida, quem colore sou eu. Eu é que posso empunhar. Lógico, hoje eu tô com um lápis aí, preto. Não é? Enfim, parece que tudo tá meio xoxo, sem graça. Mas é um processo. É um processo. Amanhã eu posso pegar, fazer um risco
um outro risco. Amanhã eu posso desenvolver uma estratégia para dar uma pintada aqui, uma colorida ali. Entende? E eu vou tornando pequenos aspectos mais coloridos. Vou dando um colorido aqui, outro ali, uma pincelada aqui, outra pincelada ali. E assim a gente vai neste exercício, entendendo este processo de viver. A vida é processual. Chego à conclusão de que caminhar para frente com a bagagem mais cheia de perfeitos momentos que chegaram ao fim é mais difícil do que caminhar numa situação monótona, onde nada de surpreendente acontece. Perfeitos momentos que chegaram ao fim. Tá. Chegaram ao fim e nunca mais ocorrerão? É isso? É essa a ideia que você tem? Aqueles momentos chegaram ao fim. E então outros nunca mais acontecerão? Essa é a ideia? A minha vida é monótona? É isso que você acha? Que a vida é monótona? Que somente aquela pessoa me possibilitava momentos felizes e de uma vida colorida? Que, portanto, tiveram um fim e não terão mais volta na minha vida? Então, você reduziu a sua vida a uma pessoa. Você tirou a autoria da sua vida de você e jogou em outra pessoa. Cuidado. O que você acha disso? Acabei de dizer. Quais formas de amenizar esse conflito entre razão e emoção, em que a razão aponta que só o tempo correndo para frente fará com que as coisas passem, mas a emoção lamenta, porque deseja que esse tempo nunca tivesse acabado? Acabei de dizer. Acho que me apego muito às situações em minha vida, tanto as boas quanto as ruins. Sempre sofri demais pelos acontecimentos amorosos. Qual a impressão que você teve de mim nessa história toda? Que você é um ser humano como qualquer ser humano, minha querida, que passa por altos e baixos e que, como todo ser humano, tem a capacidade da superação dentro de você. Depende de como você se porta e como você se coloca diante da sua própria vida. Agradeço demais por ter me dado atenção. Um forte abraço. Eu que agradeço pela sua participação. Aliás, um e-mail muito bem escrito, né? Muito bem escrito, com muita clareza. Adoro, né? E-mails que vêm com clareza. Diferente de alguns que chegam sem vírgula alguma. Que eu tenho que ficar me virando nos 30 aqui na hora da leitura. Um e-mail com muita clareza. Enfim, opa, caiu. Desculpa, não é desrespeito ao seu e-mail, não. É que caiu mesmo. Muito obrigado. Inscrevam-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir, participe do blog Ponto de Vista, do Ponto de Vista em 5 minutos. Dê um like, cada vez que você dá um like você ajuda este canal. Muito obrigado e um forte abraço.